graças a Deus, irmãos. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Brasil, mostra a tua cara. Vamos falar do sistema político, né? Hoje eu sei que muitos irmãos meus na fé estão sem saber o que fazer. E agora, Daniel? Né? Como é que o sistema político no nosso Brasil, melhor dizendo, a política, está prestes a mudar de bastão, vai mudar lideranças, quanta coisa está acontecendo no Brasil e no mundo. E qual é o posicionamento da igreja frente a isso? E eu sei que muitas pessoas nutrem a seguinte expectativa: o Daniel precisa me contar quem é o satanista. Quem é o político satanista? Se esse aqui é adorador do diabo, se aquele é sacerdote, se esse daqui é do capeta, enfim, a expectativa que a gente tem é essa, né? Eu quero lembrar duas coisas para vocês. Primeiro, Jesus não mudou o sistema político na sua época. Jesus não mudou, não foi isso? Né? O sistema político continua existindo, né? Os judeus continuaram sendo oprimidos pelos impostos dos romanos, pelas tributações, César continuou reinando, e Jesus, né, não foi um libertador político. Como é que Jesus ele se prepara para vencer o sistema político e alcançar as vidas? Que essa é a ênfase maior, né? Jesus ele busca oração, ele vai ao deserto, ele ora, ele jejua, ele se consagra. Então o primeiro ponto é esse: nós não vamos mudar o cenário político, não vai mudar, né? Isso não vai mudar, ao contrário, esse cenário vai piorar. E a Bíblia já diz, quando falar de paz e segurança, eis que é chegado o fim. Então é necessário todo o caos. Quanto maior o caos, melhor, por mais paradoxal que seja. Porque no meio do caos vem um libertador. Vem alguém que põe ordem, põe o barco no rumo de novo, né? Começa a nivelar as ondas. O anticristo, importante lembrar, é alguém que vai ser famoso por anunciar a paz, né? Não vai vir um cara dizendo que é o anticristo: vou causar destruição, eu sou o anticristo, eu estou aqui com chifre. Não é isso. Então, sinceramente, não adianta. Eu poderia encher vocês de informações, dizer quem é o satanista, qual é o plano do diabo, né? Como é que vai funcionar, porque tem todo um calendário do satanismo e está sendo rigorosamente cumprido. Quando eu falei que março 2016 seria um mês estratégico, né, para o satanismo, não é uma profecia, né? Não é uma revelação, mas é simplesmente uma observação pontual do calendário que o satanismo tem seguido e tem mantido perfeita sinergia com tudo que está ocorrendo ao nosso redor, com a permissão de Deus. Importante pontuar: tudo que está acontecendo está no controle de Deus, não está no controle do diabo. É Deus que está no controle, porque o Apocalipse vai acontecer. E eu quero te lembrar uma coisa: é o único livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, que já começa anunciando uma bênção. Há uma bênção para aquele que lê, há uma bênção para aquele que ouve e escutam, né, as palavras dessa profecia, porque o tempo está próximo. Então já começa dizendo que tem uma bem-aventurança, bem-aventurados, né? Há uma bênção. Então Deus ele não quer que você olhe para esse cenário com medo, que você olhe para esse cenário e agora, ao contrário, é bênção, porque o Apocalipse vai acontecer e esse fogo vai ter que cair para queimar todo esse joio que está em nosso meio. Então é um momento de purificação para a noiva, é um momento de reflexão para você, é um momento que nós temos que rever os nossos conceitos, porque o que adianta saber que o inimigo vem do norte, que o inimigo vem do sul, que o inimigo é esse, que o inimigo é aquele? O que adianta você saber se você não tem sistema de defesa? O que adianta você saber de onde vem o inimigo se eu não tenho armadura, se eu não tenho escudo, se eu não tenho muros para me proteger? O principal sistema de defesa das cidades antigas é os seus muros, né? As suas portas. Hoje, muitos ministérios estão, muitas famílias estão, muitas vidas estão, como um dia esteve Jerusalém: muros caídos, portas queimadas a fogo. Estamos fragilizados, não temos sistema de defesa. Então o que adianta você saber quem é o satanista? Você vai dizer: mas tem político satanista, não tem, Daniel? Tem. Muitos são satanistas, muitos estão ligados às trevas, nem todos são, claro, né? Então nós vamos, por exemplo, tem muitas pessoas que são usados pelos satanistas, mas não são satanistas, e outros sim, são verdadeiros adoradores do diabo que estão ali manipulando os cordéis, né? Agora nem todos são. Por exemplo, Tiririca não é satanista, Tiririca não é, né? Isso não é uma piada, né? Ele não é satanista. O Clodovil não era satanista. Então nem todos são.
embora seja um local onde tem muitos sim que servem ao diabo ali. Então vamos ver o que a Bíblia diz nesse sentido. Como é que eu faço, Daniel? Como é que eu me posiciono diante desse cenário? O que eu faço? Que a Bíblia diz que eu tenho que obedecer às autoridades. E se a autoridade for do capeta? E se a autoridade for satanice? E se a autoridade for alguém a serviço do diabo? E aí, o que eu faço? Qual a minha posição de cristão? Eu posso protestar? Eu posso ir nas ruas protestar? Eu tenho esse direito? Eu tenho essa legitimidade à luz da palavra de Deus? Como o cristão se posiciona, né? Como é que nós devemos, né, nos reportar a Deus diante desses fatos? Romanos capítulo 13, verso de 1 a 7 diz assim: toda alma esteja sujeita a potestades superiores. Não está falando de seres espirituais aqui, tá? Potestade no sentido de patentes hierárquicas superiores a você. Potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que há foram ordenadas por Deus. É aquilo que Jesus disse, né, para os seus acusadores, né? Você é o rei dos judeus? Tu o disseste. Mas eu posso te matar, Jesus. Você só pode fazer isso porque meu Pai que está no céu deu poder para você. Né? Então Jesus, ele sabia, ele não apenas falava, mas ele põe em prática aquilo que ele vivia, que ele dizia. Então isso é o grande desafio do cristão, é colocar em prática, é viver aquilo que você prega, fazendo a sua oratória uma bandeira de vida. Né? Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. E agora, a coisa está ficando estreita, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faz o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar e faz o mal. Portanto, é necessário que estais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência, não só pelo medo, né? Mas muitas vezes por um dever. Mas por essa razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Então, aqui uma questão. Não são todos merecedores de honra. Repararam? A quem tributo, paga tributo. A quem imposto, imposto. Né? Então, isso daqui é honra, honra. Mas não são todos que merecem honra. Não são todos necessariamente. Então, como é que eu devo obedecer essas autoridades? Você obedece desde que não conflite com a autoridade maior. Então você sabe que no Brasil nós temos uma Constituição, né, federal. Né? Eu não sou advogado, então me perdoe de eu não usar talvez a linguagem correta para isso. Mas nós temos uma Constituição, essa Constituição é majoritária. Então vamos supor que você mora num condomínio, num prédio, e esse prédio estabeleça um conjunto de regras para os seus moradores. Né? E vamos supor que nesse conjunto de regras estabeleçam, por exemplo, que depois das 10 horas da noite você não pode receber visitas à sua casa. Ninguém pode entrar na sua casa, a porta fica trancada. É uma regra interna do condomínio. Mas isso fere a nossa Constituição Federal, que é majoritária, que diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir. É nossa liberdade como cidadão. Então você é dono da sua casa, você paga os seus impostos, você pode receber o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, né, na sua casa. Você pode sair, você pode entrar. Então, mesmo que aquela regra exista no condomínio, existe uma Constituição majoritária e é essa regra que vai valer, não a regra interna. Então, da mesma maneira, nós temos que entender que qualquer regra que seja estabelecida para que você obedeça, que ferir a uma regra e mandamento majoritário de Deus, se você tem que escolher, é melhor obedecer a Deus do que a homens, não é isso? Então, se todo homem está ali colocado como autoridade, Deus colocou, ele deveria, se ele der uma ordem que é contrária aos princípios de Deus, não obedeça. Então, vamos ver se isso é em termos práticos. Mesmo um líder religioso, já falei no outro vídeo, Jim Jones, ele mandou todo mundo se matar.
Aí você vai dizer, poxa, Deus é vida. Ele veio para que eu tenha vida em abundância. Aí o líder religioso diz, não, se matem, suicídio coletivo, todo mundo se mata, porque o líder mandou. Não, está ferindo um preceito religioso, um preceito divino majoritário. Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância, ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Então não pode conflitar. Você vê José. José está no Egito. O que aconteceu aí? Ele respeitou o faraó. No momento algum, você vai ver José tripudiando, falando, faraó, eu faço a minha regra, eu faço e aconteço. Não. Ele respeitou o faraó. Porém, José ousou falar para faraó do Deus dele. O meu Deus vai interpretar o teu sonho. Ninguém vai interpretar. Meu Deus vai interpretar o teu sonho, faraó. Então ele continua defendendo a Deus, a regra majoritária. Ele teve que respeitar as regras do Egito. Né? Então, se tivesse que pagar um tributo, um imposto, José estava sujeito a pagar esses impostos. Né? Estava sujeito a respeitar Faraó, mas jamais esse respeito poderia conflitar com o amor e respeito que ele tem a Deus, que é majoritário. Pegar um outro exemplo, pega Daniel. Daniel, juntamente com seus amigos, não se inclinou à estátua de Nabucodonosor. Lembra da história? Nabucodonosor, rei da Babilônia, um super império da Babilônia, hein? Não estamos falando de qualquer cidadeca, não. Um império babilônico, né? Ele construiu uma grande estátua e todo mundo, por decreto, deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Ele é o rei, ele é uma autoridade, todo está mandando. Por que não obedeceu? Porque aquilo conflitava, só vai estar culto a um Deus. Né? Só tem a um Deus a quem cultuar, eu só vou me prostrar diante do meu Salvador. Então Daniel, ele sabia disso e ele renunciou à medida do rei. Ou seja, ele foi contrário à ordenança do rei. Né? E os seus amigos ali, Sadraque, Mesaque, Abednego, não acataram aquela solicitação. E Deus honrou eles. Então, todas as vezes que você estiver nesse dilema, agrada a Deus ou agrada aos líderes, aos homens, ou até mesmo aos líderes, tá? Se conflitar, se a Bíblia fala que você não deve roubar, não deve furtar o seu irmão, né? Não deve enganar as pessoas. Aí seu pastor diz, não, vai lá, olha, fala isso aqui, né? Mente, dá esse jeitinho. Está conflitando, está quebrando uma regra majoritária. Né? E se você continuar debaixo de uma autoridade espiritual assim, você é cúmplice do crime. Você está pactuado com o crime. Então você está mentindo junto, você está enganando junto e vai colher a mesma sentença junto. É importante pontuar isso daí também. O próprio Jesus, ele vai lá e chuta a mesa dos cambistas, né? Ele protestou contra aquele ato. O que é protestar? É ser contra, é ser contrário. Nós, evangélicos, somos também conhecidos como protestantes, né? Porque Lutero protestou contra o sistema católico. Então ele fez um protesto legitimado por Deus, porque olha, isso aqui está inferindo os meus interesses divinos. Então esse sistema está totalmente contaminado. Então eu não vou me curvar a esses líderes, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou seguir o valor de Deus. O valor de Deus, o que Deus tem para Jesus é o centro. Jesus é o centro da igreja, não é esse santo, não é aquele santo, não é esse, aquele outro, né? Então Jesus é o centro, ele é o centro da igreja. Então Lutero, ele resgata esses valores e cria o sistema protestante. Então ele protestou, ele foi contrário, porque ele procurou agradar a Deus. O próprio Jesus, ele protesta também. Ele vai lá, chuta a mesa dos cambistas, né? E aquilo ali tinha anuência, tinha aquiescência dos fariseus. Eles faziam comércio no templo com a permissão dos fariseus, né, com a permissão dos líderes religiosos daquele tempo. Jesus contestou e protestou. Então o crente pode protestar? Né? Lutero protestou. Jesus protestou. Eu acho que você pode sim, no meu ver, tá bom? Exercer a sua função como cidadão, né, e dizer sim, eu não concordo com esse modelo de governo. Eu não concordo com esse gesto, com esses impostos abusivos. Eu não concordo com essa maneira de governar o meu país. Eu tenho o direito de protestar pacificamente, sem depredar nada, sem agredir ninguém, sem usar palavras chulas, sem depreciar pessoas, simplesmente expor a minha insatisfação diante de uma situação.
Jesus fez isso, expulsou os cambistas do templo, claro, um pouquinho mais agressivo ali, mas estou citando um caso em relevo para trazer destaque para você. O próprio Lutero protestou, ele contestou, né? Ele colocou ali as suas teses diante da igreja, que veio o estopim da reforma protestante. Então eu vejo que o cristão, ele pode sim exigir os seus direitos, pode reivindicar os seus direitos, desde que esses direitos não firam os valores divinos. Ele pode ser contrário a líderes, que se esses líderes forem contrários aos valores de Deus. Então eu só vou obedecer à liderança se essa liderança estiver, se aquela ordem estiver compatível. Então eu tenho que pagar imposto? Tenho. A Bíblia diz que eu tenho que pagar, então eu vou pagar imposto. Né? A Bíblia diz que eu tenho que honrar o meu líder, a minha liderança, eu respeito os meus líderes políticos, né? Mas não quer dizer que eu precise concordar com tudo. Né? O próprio José, voltando a José, ele respeitava Faraó, mas ele foi lá e disse claramente, meu Deus pode interpretar o sonho, outro não pode. E José contestou a Faraó. Vocês têm ideia quem era Faraó? Faraó, ele achava que era a encarnação do Deus. Ele não era apenas um representante de Deus na terra, como era do Império Babilônico. Os reis babilônicos eram representantes de Deus na terra. Já Faraó não, ele era o próprio Deus, né? E José contestou o próprio Deus ali. Você pega ali a mesma coisa, João Batista. Lembrando, João Batista, o termo João Batista não tinha na época, a letra J, já falei isso em alguns vídeos, Mistério dos Acrósticos, né? Então, o nome foi Yohanan, né? Yohanan quer dizer alguma coisa como filho da graça, alguma coisa nesse sentido, né? Graça divina, melhor dizendo, ou providência divina, ou providência de Deus, né? Então, o próprio João Batista, a quem Jesus, ele vai dar testemunho no alto profeta nascido de mulher, e a lei e os profetas findam com João Batista. Já falei isso no vídeo, dá uma olhadinha para ver, vai complementar o seu conhecimento. Profetas do Novo Testamento, você vai entender melhor. O que acontece com João Batista? Ele também contestou a autoridade da época, contestou. Mateus capítulo 14. Naquele tempo viu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse a seus criados, este é o João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso essas maravilhas operam nele, porque Herodes tinha prendido João, e tinham manietado e encerrado em cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não é lícito possuí-la. Você vê, João foi lá e contestou, olha rei, você é o cara, não importa, você está fazendo coisa errada, você está fazendo bobagem. Foi lá, meteu o dedo na cara. Meteu daí, falou, você está errado, você não pode tomar a mulher do teu irmão. Foi isso que aconteceu ali, ó. Então, ele ressuscitou dos mortos, ó, porque Herodes tinha prendido João e tinha maniatado, né, prendido suas mãos, estava acorrentado ali, encerrado em cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João não é lícito possuir, ele querendo matá-lo temia o povo, porque tinham como profeta. Então ele queria matar, mas ele ficou com receio, se eu matar, se o povo tem esse cara como profeta, eu vou estar encrencado, deixar ele preso. Deixou João preso, João Batista preso. Festejando-se, porém, no dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou Herodes. Será que ela dança, alguns especulam, a dança dos 7 véus, né? No final, supostamente, por algumas tradições, ela talvez tenha ficado seminua, né? E aquilo mexeu com Herodes, então ele no impulso, né? E aí, pede o que você quiser. E a palavra de um rei, né? Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, que já estava com raiva de João Batista, que estava se metendo na vida dela, né? Isso aí. Eu falei, como ele ousa falar isso para mim? Dá-me aqui um prato à cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele. Então fica uma situação constrangedora para o rei. O que ele ia fazer? Ele deu a palavra real não podia voltar. Sabe? A palavra valia ali, era coisa séria. Não é esse papo agora é, agora não é. Nada, tinha que valer a palavra do rei. E mandou buscar João no cárcere e ele foi decapitado e veio trazer a cabeça dele num prato. Então, aqui fica uma questão. A sua obediência à autoridade está sujeita à obediência majoritária de Deus. Então, você sempre estabelece isso como regra na sua vida, tá bom? Primeiro ponto a ser observado. Outra coisa para a nossa reflexão.
E agora, Daniel, sistema político à nossa volta, com toda essa barafunda que o nosso país atravessa, estamos exportando isso para o mundo. Como é que está o Brasil? Aumentou a inflação, aumentou o dólar, aumentou o desemprego, aumentou o valor da cesta básica, né? Nós estamos perdendo qualidade de vida, a nossa nota está sendo rebaixada lá no exterior, né? Então a imagem do Brasil está sendo assim passada para o mundo de maneira muito ruim, está atraindo menos investidores para nós. E agora? O que vai acontecer? Né? Quero lembrar uma coisa. Há mais ou menos, quase 20 anos atrás, eu escrevi o livro Filho do Fogo. E há aproximadamente 16 anos, Filho do Fogo foi publicado. Né? Eu disse no livro que a bancada evangélica era alvo. Lembram disso? Quem leu o livro? A bancada evangélica era alvo. E o que aconteceu? A bancada evangélica hoje é praticamente inexpressiva. Ela se envolveu mais em escândalos do que outra coisa. Se transformou mais num elemento de escândalo do que num instrumento de bênção. Então, o alvo que o satanismo tinha como estabelecer, aconteceu. Bancada evangélica, né, causou mais escândalos. Eu falei a respeito do terceiro ciclo, isso está no livro Táticas de Guerra, e está naquela apostilinha lá que eu entregava no começo, chamada Satanismo. Haviam 3 ciclos, só relembrando, falar isso também no Filho do Fogo. No ano 0, saltos de 666 anos, do marco 0 até o ano 666, aconteceram algumas coisas ali, né? Depois veio o Edito de Milão e tudo mais, em 313. Aí do ano 666, com mais 666 anos, 1332, chegamos na época das Cruzadas, na época da Inquisição, né? E aí mais um salto de 666 anos, finalizamos o chamado terceiro ciclo, bateu em março de 1998. Sempre o mês de março é importante como referência no calendário que norteia as estratégias do satanismo. Março está ligado à guerra, né? É o deus da guerra, né? Então, no meu caso, eu nasci dia 9 de março. Então, isso tem um contexto cabalístico muito forte. Então, são 6 festas principais do satanismo, uma em cada mudança de estação. Lembrando, oferecer aos 4 grandes príncipes do inferno, Beelzebub, Astaroth, Asmodeu e Leviatã. A quinta festa vai ser o Sábado das Bruxas, que é 31 de outubro agora. Antes era 9 de março, mudou para 31 de outubro, depois da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, né? E tem a sexta festa, que é muito importante para isso também, que é a Saturnália. Eu conto isso melhor na trilogia Quilaim, Nefilim e Icarim. Eu desmembro melhor essa questão da Saturnália, onde eles usam muito, dentro dos seus rituais, o hexagrama, né? A estrela de 6 pontas, erroneamente, muitas vezes acreditando que é um símbolo divino. Não é. É um símbolo de magia negra, dá uma pesquisada para você ver ali. Então, em 98, quando fecha o terceiro ciclo, se você for um bom observador, muitos ícones que eram referências no meio evangélico começaram a cair. Começaram a tombar, começaram a se envolver em escândalo no mundo inteiro. A igreja começou a ser manchada, né? Aí depois, década de 80, o que aconteceu nesse período aí, década de 80, início da década de 90? Começou depois o governo do Reagan, Ronald Wilson Reagan, 6 letras em cada nome. Os Estados Unidos, que tinham um cunho protestante, de repente começam a ter seus valores corrompidos, seus valores contaminados. Gradualmente a doutrina de demônio começa a entrar em nosso meio, conforme a Bíblia já disse que ia acontecer. Depois disso, a gente começa a ver vários presidentes e muitas coisas acontecendo, e nós vemos em cena o Bush. O Bush, se você for um bom observador, nós vamos ver que o Bush pai, né, não que causou a guerra no Iraque, que declarou a guerra contra o Saddam, né, o outro Bush, o Bushão, né, ele acabou fazia parte de uma seita satânica, que inclusive tem documentários que falam esse respeito, né? Costumam passar isso no seminário, se você pesquisar aí você acaba achando. E o Bush ele aparece muitas vezes, em muitas fotos, fazendo um sinal satânico, esse símbolo satânico ali. Não só ele, mas tantos outros líderes também. A gente vê que esses sinais são meios de identificação, assim como tem um aperto de mão maçônico, e sim meios de identificação dos satanistas. Eles estão dizendo, eu faço parte desse grupo, né? Eu também faço parte desse grupo, eu sinalizo que eu faço parte do grupo. E muitas vezes você vai ver o Bush também ao lado de uma coruja, que ela é um dos símbolos de Lilith, né? Nós vamos encontrar ruínas falando a respeito de Lilith, associado à coruja, e o Bush posando com coruja. Coruja é um símbolo de sabedoria, né? Mas é uma ave noturna, então é a sabedoria das trevas e a sabedoria da noite. Então muita coisa começa a acontecer.
né? A partir daí, falei que em 98 também, né, perdão, em 2006, um dos anticristos viria no Brasil, né, para o Sabá das Bruxas, dia 31 de outubro. Veio uma pessoa muito proeminente, nós recebemos uma visita muito ilustre no Brasil, em outubro de 2006 também. E hoje nós começamos a observar as pessoas, a igreja hoje está falando do quê? De prosperidade. A igreja fala de unção, está contaminada. Toda essa doutrina de demônio entrou em nosso meio. Não é, né? Fala de prosperidade, fala de unção, fala de conquista, fala de poder hoje. Mas essa mesma igreja que anuncia isso está rejeitando o amor, está rejeitando o perdão, está rejeitando a esperança, né? Não fala mais de estudo, não fala de oração, não fala de intercessão, não fala de jejum, não fala de quebrantamento, não fala de confessar os pecados. Essa igreja está contaminada, porque ela não está mais anunciando o que Cristo anunciou. Se o cristianismo tem que anunciar o que Cristo anunciou, uma igreja que fala de prosperidade, Jesus não anunciou prosperidade. Né? Diz que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Jesus passou necessidades, né? Passou dificuldades, melhor dizendo, tá? Perdão, né? Passou muitas dificuldades, né? Então, não tinha um iate, não tinha um jatinho particular, né? Paulo padeceu muitas necessidades, Paulo passou fome. Então, como é que você está pregando um cristianismo que não vale os valores de Cristo? É só a unção, é só o poder, é só a conquista, mas cadê o amor? Cadê o perdão? Cadê o arrependimento? Cadê a vida de oração? E nós vamos a ver esses valores deformados. Então o que adianta, meu irmão, minha irmã que está me assistindo? Com muito amor eu falo para você. O que adianta saber se o inimigo vem do norte, se o inimigo vem do sul, se você não está preparado, se a tua vida não está cheia do Espírito Santo, se você não está refletindo o amor de Cristo, se você fala mal do irmão, se você faz fofoca, se faz intriga, se vê site pornográfico, mas Senhor, eis-me aqui, de que jeito? De que jeito você é alvo fácil para o diabo te derruba com muita facilidade, né? Então muitas coisas estão acontecendo, quantas profecias falsas ao seu redor. Marinho ia ser presidente, íamos ter um presidente evangélico em 2006, o garotinho era uma esperança, né? Uma pessoa que teve muitas oportunidades, e claro, o diabo cercou de todas as maneiras, mas Deus sempre traz uma oportunidade. Tem uma imagem do filho do fogo sendo entregue nas mãos do garotinho, né? E ele teve a chance de conhecer a verdade, de saber com quem que ele está mexendo e tantos outros. Então Deus não manda o soldado para o campo de batalha sem estar preparado, sem estar municiado, sem estar com informações. Ele tem que ter um mapa, ele precisa conhecer o adversário, né? Então nós temos que estar atentos aos sinais que Deus está dando para você, que Deus me use para ser portador de um sinal dele na tua vida hoje, querido, né? Então, hoje nós vamos ver todo esse cenário à nossa volta. Começa a acumular, né? Em 2017, o satanismo ele tem um calendário. As plataformas já estão preparadas desde 2006. Toda a plataforma do anticristo, como eu já falei em outros vídeos, desde 2006 está tudo preparado. Eles deveriam começar a governar em 2013, era o plano original, porque estava pautado o 45º presidente norte-americano. Esse era a chave para eles, né? Essa era a chave. Só que Obama se reelegeu e o satanismo não é onisciente. E aí eles reajustam o calendário para 2017, onde o 45º presidente norte-americano vai começar a governar. Lembrando que a coruja que o Bush estava mostrando, a coruja que é um símbolo de ocultismo, está presente na nota de dólar, sabia disso? Bem discretamente, corujinha na nota de dólar. Embaixo, novos ordos secloides, nova ordem mundial, escrito em latim. 45º presidente americano começa a governar em 2017. Curiosamente, os judeus também estão aguardando um jubileu profético para 2017, depois da Guerra dos 6 Dias, onde Jerusalém é anexada ao Estado de Israel, em 67, mais 50 anos, né? Seria um equivalente a um Pentateuco aí, mais 50 anos, né? O jubileu profético nós vamos observar aqui 2017. E também os 70 anos depois do Estado de Israel ser estabelecido, 14 de maio de 1948, mais 70 anos, né, que equivale a uma geração. Jesus diz, não vai passar essa geração sem que essas coisas aconteçam, vai dar 2018, mas o calendário de Deus não tem 31 dias, tem 30 dias. Já falei isso num vídeo chamado Um Grito no Meio da Noite. Lá tem a continha certa para você entender
calendário de Deus tem 30 dias. Então, subtraindo esses dias de 70 anos, nós vamos cair em 2017 e não 2018. Então, nós temos muitos fatores que orbitam em torno de 2017. Não podemos dizer que Jesus voltará em 2017, como alguém precipitadamente já falou, mas nós podemos identificar que alguns sinais começam a se moldurar e se agrupar para 2017. Alguma coisa está para acontecer. São sinais que Deus está dando para você e para mim para dizer: te prepara. Te prepara, porque eu estou mandando uma chuva, uma tempestade sobre a terra. E você tem que estar preparado dentro de uma arca. É arca, igreja santa. Igreja consagrada, igreja preparada. Não estou dizendo um templo, eu estou dizendo dentro de você. A sua vida tem que estar pronta. Né? O Espírito Santo que habita em mim, que habita em você. Aí Deus está. Né? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali Deus está. Então eu estou falando da sua vida, não estou falando do templo preparado para Jesus, porque o templo está sendo preparado, na verdade, para receber o anticristo, e o Cristo vai habitar esse templo aqui, é o meu coração e é o seu coração que vai ser habitado, né? Vamos ver o que diz aqui em Mateus capítulo 16, verso 15 a 19. Disse-lhes ele: e vós, quem dizes que eu sou? Jesus está indagando, inquirindo os seus discípulos: olha, estão falando que eu sou tanta coisa aí, e vocês? O que dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre essa afirmação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Então, sobre essa afirmação, tu és o Cristo, o inferno não prevalece sobre você. O inferno não prevalece sobre mim. Não importa o que aconteça ao nosso redor, importa que você tem que estar no centro da vontade de Deus. Sabe, no centro do furacão? Sabia que no centro do furacão é um local de tranquilidade? É um local de paz? Lá não tem furacão. O problema está nas extremidades. Quando você se afasta do centro, você entra na zona de conflito. Quando você está no centro da vontade de Deus, a paz de Deus te acompanha, a paz de Deus te segue, o amor de Deus inunda o seu coração. Essa é a questão. Então hoje, quando você tem... O que a gente faz então, Daniel? Como que a gente se prepara? Né? Porque tudo isso está quando os sinais estão acontecendo, os sinais estão se avolumando, e tem muito mais que eu contei na trilogia, o Quilainho, né, filhinho e carinho. Tem muita coisa acontecendo. O que eu faço? Oração em concordância, né? Onde 2 concordam na terra, está ligado nos céus. Obediência à palavra de Deus. É melhor obedecer do que sacrificar, querido. Rejeita o pecado. Abraça a fé, o amor e a esperança. Nós precisamos mais do que nunca, querido, nos unir agora como igreja. De verdade. Nós não somos inimigos. Eu não sou seu inimigo, querido. Você não é meu inimigo. Nós fazemos parte do mesmo exército, servimos ao mesmo rei, ao mesmo general. Nós temos os nossos mesmos objetivos, né? Expandir o reino de Cristo na terra, levar a mensagem da cruz, ide e levar o evangelho a toda criatura. É dever meu, é dever seu. Ah, Daniel, eu não consigo evangelizar, eu não tenho como, eu não tenho voz, mas você pode ser voz na sua família, ser voz na sua casa, ser voz na sua empresa. Você pode ser canal de bênção onde você esteja. E você pode somar essa trincheira para que Deus use a minha vida como uma voz que represente a sua vida e represente o reino acima de tudo. Que você possa orar pela gente, que você possa estender as mãos para a gente, que você possa mandar a sua oferta de amor para a gente, para que eu possa ter mais tranquilidade, mais serenidade de espírito para desenvolver vídeos mais elaborados, que essa mensagem alcance mais vidas, para que eu tenha mais condições de abençoar mais pessoas na base. Eu costumo dar as bolsas ali, mas se eu tiver mais recursos, eu posso abençoar mais gente. Eu dou livros de presente quando eu tenho condições, mas se eu tiver mais recursos, eu posso abençoar mais pessoas. Então, é uma maneira de você multiplicar, de você expandir a graça de Deus, o amor de Deus. O tempo está acabando, querido. A gente não vai levar nada desse mundo. Você não vai levar ouro, você não vai levar prata, você vai levar as boas lembranças, você vai poder deixar as boas sementes aqui, mas a gente não leva nada. Na Jerusalém Celestial, não precisa, tudo que você tem aqui não vai servir para nada. Então que você possa usar os seus talentos, os seus recursos, o tempo que você tem em prol do reino, acima de todas as coisas. Então hoje que você possa ter como lição de vida, aponta menos o dedo, estenda mais a mão, ame mais, abrace mais, acredite mais, se entregue mais a Deus, se renda mais a Ele, né? Seja pronto para ouvir
e tardio no falar, né? Seja como Jesus disse em Mateus capítulo 9, a partir do verso 36. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Que Deus coloque compaixão no seu coração, querido. Porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. E quantas ovelhas hoje eu vejo sem pastor? Quantas ovelhas estão perdidas sem alguém que lhes aponte o caminho, sem alguém que lhes aponte a direção, sem acolhimento? Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Querido, que você seja um ceifeiro do rei, que você possa ser usado por Deus como um canal de bênção, que você possa multiplicar o amor de Cristo por onde quer que você ande, que você possa ser um líder para apontar o caminho aos perdidos, que você possa dar força ao fraco, que você possa enxugar as lágrimas daqueles que choram, que você possa fazer suas as palavras de Cristo, né? Que você possa estar ali expandindo o amor para todos que estão ao seu redor. Não adianta, como eu disse, saber da onde vem o adversário, se não estiver preparado, né? Faça a diferença positiva, seja um guerreiro da luz, né? Combata o bom combate. Olha o que diz Jeremias, capítulo 51, verso 11. Aguçai as flechas. Nós estamos prestes, queridos, a enfrentar uma das maiores batalhas que houve em toda a história. Nós estamos prestes a viver aquele tempo que nunca houve, nem tampouco haverá de vir, angústia sobre a terra. Mas eu acredito, meu irmão, de todo o meu coração, que a unção que Deus vai derramar sobre a igreja também nunca houve e nem tampouco houve sobre a terra. A unção legítima de Deus, não unção de comércio, não aquela coisa, se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, é por amor. Quando você ama a Deus, Ele derrama essa unção para a sua vida, né? Aguçai as flechas, te prepara para a guerra. Preparai os escudos. Preparai os escudos. Senhor, despertou o espírito dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo, a vingança do seu templo. Deus, Ele vai lutar pela igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. Isaías 21, 5. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebem, levantai-vos, príncipes, e untai o escudo, unja o escudo. O que isso quer dizer? Quando os soldados iam para a batalha, o escudo era ungido, era preparado para a guerra. Ungido significa separado, santificado. Eu vou dar uma direção para vocês, se o Espírito Santo testificar, que você faça debaixo da direção de Deus, não porque o Daniel disse, mas que Deus ecoou essa voz no seu coração. Se você perguntasse para qualquer gladiador, o que você prefere para entrar na arena? O escudo ou a espada? 100% a dizer, o escudo. O escudo te protege das armas longas. O escudo te protege o seu corpo. E Paulo, ele fala sobre o escudo, né? Eu vou ler para vocês Efésios capítulo 6, a partir do verso 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Essa será a nossa maior batalha, viu? Então não adianta saber, é esse o satanista? É aquele? Não, a nossa luta é o que está por trás dele. Nós temos que orar pelas vidas. Deus ama cada vida Deus ama, né? Porque não temos que lutar contra sangue e carne, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. E como é que eu combato? A Bíblia responde: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Toda, não é uma peça só, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mal. Esse dia está chegando e as coisas vão piorar, querido, vão piorar. Né? E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes na fé, viu? Firmes acreditando, firmes em Cristo, firmes na rocha. Estai, por firmes, sendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Tenha um compromisso com a verdade, não se curva a mentira, importa falar a verdade. E vestido a couraça da justiça. A couraça protege os seus órgãos, o seu coração, protege os seus sentimentos. E calçados os pés da preparação do Evangelho da Paz, tomando sobretudo, dá uma importância, o escudo da fé, o qual podereis apagar
todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica dos santos. Esse tempo chegou. Esse tempo chegou. Veste a armadura de verdade, toda ela, toda ela. A armadura que é a couraça que protege as suas emoções, o capacete da salvação que protege a sua mente de todo dardo de relativismo do diabo. Será que Deus existe? Será que Deus me ama? Será? Será? Não. Fé é certeza. Fé é sim, sim, não, não. Não é que você tem esse escudo da fé. Tomai sobretudo o escudo da fé. Você precisa desse escudo. Então, se você fosse um soldado, você iria usar a espada na mão que você é melhor. Se eu fosse um soldado de guerra hoje, literal, não espiritual, eu usaria a espada na minha mão esquerda porque eu sou canhoto. E o meu escudo estaria na minha mão direita, porque o canhoto vai ter mais força na mão esquerda. Se você é destro, você iria lutar com a espada com a sua mão direita, o escudo estaria na sua mão esquerda. Fica aqui com uma direção de Deus, se testificar no seu Espírito Santo, no Espírito, tá bom? Isso é algo que eu tenho feito na minha vida. Se o escudo vai estar posicionado no meu braço direito, você colocaria ali aquelas alças, e prenderia o escudo no seu antebraço, não seria isso? Então eu vou pegar óleo de oliva, tá? Não vale qualquer óleo, vou consagrar esse óleo, vou pedir para Deus abençoar e vou ungir o meu braço como símbolo de ungir o escudo da fé. Como está preparado, untai os escudos, que nós lemos lá no texto, vamos ver de novo, Isaías 21:5. Põe-se à mesa, estão de atalaia, comem, bebam-se, levantai-vos, príncipes, untai o escudo. Se prepara para a guerra, unge o seu escudo, te prepara para a guerra, para que a sua fé não esmoreça, para que a sua fé não fique titubeante, para que você não fique preocupado com o inimigo que vem do norte ou do sul, mas que você se preocupe em deixar o escudo da fé bem posicionado. Eu vou ungir meu braço, eu vou ungir meu antebraço como símbolo, não é que vai me dar mais poder, mas como símbolo que Deus está renovando a minha fé, que Deus hoje está fortalecendo a minha fé, que o meu andar na terra vai ser diferente, porque agora eu sou um soldado de Cristo, eu sou um guerreiro da luz, eu vou andar com a armadura completa, sobretudo com o escudo da fé bem posicionado, para que o inimigo venha aplacar todas as dardos inflamados. Sabe que uma arma terrível que era naquela época? Eram as flechas que tinham piche na ponta, jogavam fogo. Era uma arma terrível, e esse escudo que Paulo fala, chamado de tura, era do tamanho de uma porta, era grande, e ele tinha uma proteção de couro, era madeira e tinha couro por cima. Então quando a flecha batia, ela apagava. Ela não incendiava. Então esse escudo apaga todo o dardo inflamado do adversário, que ele venha ser um norte para a sua vida. Que hoje, querido, você esteja preparado. Nós estamos prestes a enfrentar uma das maiores batalhas espirituais que toda a história. Porém, Deus tem para nós uma armadura. É assim que você oferece resistência. Não importa saber de onde vem a flecha. Importa que o seu escudo esteja posicionado. Não importa saber quem é o inimigo. Importa que eu esteja preparado para combater o bom combate. Minha luta não é contra as pessoas, não é contra você, querido. Não é contra aquele político, nem contra o sacerdote do satanismo. Minha luta é contra os principados e potestades. É contra ele que nós temos que lutar. E as nossas armas, elas são espirituais. Que você se revista dessa armadura e seja mais do que vencedor para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Que Deus te abençoe e te guarde.